Olá, aluno do sétimo ano, tudo bem? Eu sou professora de língua portuguesa das unidades Zona Norte 1 e Zona Norte 2 do Colégio Força Máxima. O meu nome é Suzana e hoje a gente vai falar sobre o capítulo 13 da sua apostila. A forma como a nossa apostila foi construindo esses conceitos, eu acho que foi bem interessante, porque vocês começaram vendo o que era o sujeito, o que era predicado, estudaram os tipos de predicado, nominal, verbal, verbo nominal, também viram a transitividade dos verbos, né? Nós estudamos isso juntos, que seria um verbo transitivo, intransitivo. Quando transitivo, ele é transitivo direto, transitivo indireto, bitransitivo. Depois a gente começou a ver os complementos desses verbos, né? Então, quando eu descubro que o meu verbo é transitivo, como é que eu vou classificar esses complementos deles? Nós vimos que eles são chamados de objetos, e a gente pode chamar de objeto direto ou objeto indireto. E agora a gente vai chegar aos termos acessórios. O título desse capítulo, né, para a língua portuguesa é adjunto adverbial, que é um termo acessório para a oração. O que isso significa? Significa que ele pode ser um termo muito importante, ele pode fazer todo sentido e ser necessário para aquela frase alcançar determinado objetivo, mas ele não é essencial para essa frase fazer sentido. Entende que eu posso querer colocar uma informação numa frase que é muito importante para mim, mas que sem ela, essa frase continuaria existindo. Ou seja, a frase continua gramatical sem a presença desses acessórios. Eles não são essenciais para o significado dessa frase. A gente vai ver isso um pouco melhor. E quanto ao verbo também, né? Nós estudamos que quando o verbo é transitivo, ele precisa de seus complementos. O adjunto adverbial não será um complemento desse verbo. Ele não é necessário para o verbo fazer sentido. Tá? O que a gente vai estudar na aula de hoje será o que seria, então, portanto, esse adjunto adverbial, né? Qual é a função dele, então, dentro da frase e que tipos de circunstâncias eles podem trazer para os verbos, para os adjetivos ou para outros advérbios. Bem, é importante que você, para a gente começar a falar sobre adjunto adverbial, tenha visto as aulas anteriores, né? Desde quando começamos a falar sobre tipos de predicado, né? No começo do ano, ainda quando a gente estava em aula presencial, começamos a ver os predicados nominais, depois nas videoaulas os predicados verbais e verbo nominais. Por quê? Para falar de adjunto, você precisa entender quais termos são fundamentais para a frase existir, para a frase fazer sentido, e quais termos são acessórios. Então, esse conhecimento vem sendo construído. Nós já falamos sobre o que é um verbo transitivo, que é um verbo intransitivo. Você já viu que, inclusive, o mesmo verbo, em diferentes contextos, ele vai atuar de maneiras diferentes. Ora ele vai ser transitivo, ora ele é intransitivo, né? E vocês estudaram os complementos desses verbos. Então, vocês têm que vir para a aula de hoje já sabendo bem, tendo bem definido esse conceito do que é um objeto do verbo, né? Que são os objetos diretos ou objetos indiretos, para verificar o que é realmente necessário para esse verbo fazer sentido. É claro que, quando eu falo de adjunto adverbial, a gente vai trabalhar isso ao longo da aula. Eu não estou falando só de um termo que está ligado ao verbo, mas ele também se liga a um adjetivo ou a um outro advérbio. Mas eu percebi que a sua apostila está chamando bastante atenção para essa função do adjunto adverbial de estar ligado, atribuindo uma circunstância ao verbo, tá? Então, eu vou chamar bastante atenção também para isso, porque eu quero que você consiga dar conta e resolver as questões da apostila. Tudo bem? Então, você vai ver como o objeto é necessário para o verbo, mas o adjunto adverbial não. Ele é um termo acessório. Vamos lá. Para a gente construir esse conceito, eu quero começar trabalhando de que maneira as mensagens vão chegando e fazendo sentido para o interlocutor, né? Para a pessoa que está recebendo, o receptor da mensagem. Veja bem, aqui eu tenho uma imagem, né? E aí é uma charge que mistura dois tipos de linguagem, a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Portanto, ele tem uma linguagem híbrida, mista. Se eu apresento para vocês essa imagem faltando algum elemento, será que ela vai produzir o mesmo sentido? Vamos lá. Aqui eu tenho na parede escrito rede social, e aí nessa rede que é uma rede velhinha, né? Tá rasgada, já foi costurada, tem até o pezinho de uma das pessoas saindo pelo buraquinho que mais uma vez rasgou. E aí tem uma família em cima dessa rede, e aí o pai da família provavelmente diz assim: rede social aqui em casa é outra coisa. Então aqui a gente tem uma informação lá na parede, né, rede social, então já te lembra, já te remete a outra coisa, mas a gente tem a imagem dessa rede, né, esses personagens aí, e tem o balãozinho com ele
falando. A primeira pergunta seria sobre o que trata esse texto, né? Sobre o que isso aí está falando. Aqui a gente já pode ter uma ideia de que ele está fazendo uma crítica, né? A ideia de rede social que a gente tem já formado é daquele espaço na internet que você usa para compartilhar sua vida, se socializar. Mas aqui essa socialização é diferente. Nesse espaço aí, esse personagem está querendo dizer que para ele está pouco se importando com a ideia de rede social. Ele tem coisa mais urgente para tratar, né? Esse espaço que ele está dividindo com a família dele ali nem é alguma coisa que ele queria. Tá todo mundo ali apertado, só tem aquele espaço para dormir, para descansar. Então tem um fundo de crítica aí, né? Depois eu pergunto quais elementos contribuem para o sentido desse texto. Então aqui, o que está contribuindo para a gente entender dessa forma que eu comentei agora? Como é que eu cheguei a essa conclusão? Eu só li o que o personagem está falando? Se ele só estivesse falando, fosse uma imagem toda preta, e aí um balãozinho com o rosto de uma pessoa dizendo rede social aqui em casa é outra coisa. Teria o mesmo sentido? A gente ia imaginar que é uma família pobre, dividindo um espaço? Não. Então a imagem foi importante, o texto foi importante. Se eu tirasse a fala dele e só mostrasse as pessoas em cima da rede, eu faria o link, claro, se eu tirasse aquela faixa lá de trás também, né, o cartaz lá de trás. Eu conseguiria imaginar que ele está fazendo uma crítica à rede social? Se não tivesse a fala dele nem aquele quadro lá atrás? Não, né? Eu ia imaginar que esse personagem está reclamando de alguma coisa, se queixando, né? Ele teria alguma crítica, mas eu não conseguiria dizer que está ligado à ideia da rede social. A terceira pergunta é: sem a presença da expressão aqui em casa, o texto teria o mesmo significado? Vamos lá. A resposta aqui é não. Por quê? Aqui em casa é uma expressão que eu posso até retirar da frase e a frase vai continuar fazendo sentido. Se eu disser rede social é outra coisa, essa frase faz sentido, mas não é o mesmo sentido que ela tem com a expressão aqui em casa. Porque quando ele diz aqui em casa, ele está querendo dizer que neste lugar específico, não é em qualquer lugar. Aquilo que rede social é na sua casa é uma coisa, aqui em casa rede social é diferente, rede social é outra coisa. Olha qual é a minha rede social aí, ó. Sou eu e os meus filhos em cima de uma rede, todo mundo junto, socializando, apertado. Tá vendo? Então, aqui tem duas coisas importantes. Primeiro, aqui em casa traz um significado específico para essa frase, então assim, ele é super importante, ele muda o significado dessa frase, dessa expressão, ele traz uma circunstância nova, né? Ele mostra o lugar em que essa rede social é outra coisa, mas ao mesmo tempo a gente percebe que esse aqui em casa, ele pode ser retirado dessa frase, que essa frase continuaria existindo. Se eu digo rede social é outra coisa, essa frase existe, mas ela muda de significado quando eu acrescento o aqui em casa. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque quando eu percebo que eu posso retirar esse termo da frase, eu entendo que nesse contexto essa expressão ela é acessória. Faz sentido na frase, pode ser super importante para a frase, mas não é essencial para ela existir. Bom, o adjunto adverbial. Agora a gente vai começar a tentar definir o que seria esse adjunto. Aqui eu tenho 3 frases e nessas 3 frases eu deixei marcado ali adjuntos adverbiais. Até tem mais, só que eu quero marcar esses 3 para começar a construir esse conceito com vocês. Então as frases são: mamãe anda apressadamente, Pedro é muito bom amigo e a professora explica bem devagar. Veja bem, aqui eu defini assim: o adjunto adverbial é o termo, e aí pode ser mais de uma palavra, tá? É o termo que se refere a um verbo, a um adjetivo ou a um advérbio. Adjunto adverbial é a função, tá? Quando eu falo advérbio aqui, eu tô falando da classe gramatical, que vocês já estudaram, tá? Então, para resumir, eu vou encontrar um adjunto adverbial quando eu perceber que esse termo está ligado ou a um verbo, ou a um adjetivo, ou a um advérbio. Só isso? Não. Eu também preciso perceber que esse termo é acessório e por isso eu trouxe a charge antes de apresentar isso aqui. Então você vai fazer esses 2 testes, ver se é acessório e ver se está ligado ou a um verbo, ou a um adjetivo, ou a um advérbio. Depois a gente vai
trabalhar outros conceitos um pouco melhor. Então vamos lá. Mamãe anda apressadamente. Então eu tenho aqui o sujeito e tenho aqui um verbo. Se eu dissesse só mamãe anda, a frase faria sentido. Então apressadamente eu já percebi que é um termo acessório. Apressadamente é o modo como essa mãe andou. Então esse termo está ligado ao verbo. Então, ó, é acessório, porque eu posso tirar da frase, né? E está ligado a um verbo. É adjunto adverbial. Pedro é muito bom amigo. Eu tenho ali o muito, ó. O muito está ligado a um adjetivo, né? Bom não é adjetivo? Então, muito é um adjunto adverbial porque eu posso retirar da frase, eu poderia dizer Pedro é bom amigo. E eu também estou percebendo que ele está ligado a um adjetivo. Depois, a professora explica bem devagar. Aqui eu posso tirar esse bem, a professora explica devagar, faz sentido. Agora, esse bem está ligado a devagar. Devagar é um verbo? Eu devagar, tu devagar? Não. Devagar é um adjetivo? É uma característica? Não. Devagar é o modo como essa professora andou. Devagar está ligado a um verbo. Devagar aqui também é um adjunto adverbial. Ele é um advérbio aqui, né? Ele está dando o modo como essa professora explica. Agora, por que então que eu marquei o bem? Porque bem também é acessório, né? Tanto que eu posso dizer a professora explica devagar e bem está ligado ao devagar. Se eu acabei de descobrir que devagar é advérbio, o termo que é acessório e se liga a advérbio é adjunto adverbial. Então, por que eu coloquei essas três frases? Porque na primeira, o adjunto adverbial está ligado a um verbo, na segunda, ele está ligado a um adjetivo e na terceira, ele está ligado a outro advérbio. Perceberam? Como é que a gente vai classificar esses adjuntos adverbiais? Depois que você descobre, né, que ele é acessório e que ele está ligado a um verbo, a um adjetivo ou a outro advérbio, você precisa dizer qual é a circunstância que ele está atribuindo a esses termos, né? Então aqui, apressadamente, indica o modo como essa mãe andava. Então é um adjunto adverbial de modo. Muito bom. Então, muito é a intensidade do quanto ele era bom. A gente vai dizer adjunto adverbial de intensidade. A professora explica bem devagar. Aqui também é a intensidade do quanto é devagar. Muito devagar, pouco devagar, bem devagar. Aqui, adjunto adverbial de intensidade também. Depois, isso aqui é aquilo que eu comentei lá no início da aula, né? Se ficava com dúvida se ele é complemento ou não. E a pergunta é, o adjunto adverbial pode ser considerado um complemento do verbo? Vamos lá, eu trouxe aqui 3 frases. Gabriel viajou para o litoral, ontem o menino atropelou o cachorro com a bicicleta e talvez Fernando empreste o livro ao seu amigo. Vamos começar a analisar cada uma delas. Gabriel viajou para o litoral. Achei o verbo, pergunto para ele. Quem viajou? Gabriel. Gabriel é sujeito. Viajou, o verbo. Se eu digo só, Gabriel viajou, a frase faz sentido? Nesse caso aí, fez. Não precisou de complemento. Então, ele é um verbo intransitivo. Ora, se não precisou de complemento, o que é esse para o litoral? Se o paralitoral não era necessário para essa estrutura, para essa sentença, ele é acessório. Então, ele já passa no primeiro teste para a gente ver se ele é um adjunto, né? Passou no primeiro teste, ele é acessório. Agora, para o litoral está ligado a quê? Ao verbo, né? Ele viajou para o litoral, viajou para algum lugar. Então, é acessório e está ligado a um verbo. É adjunto adverbial, não é? Agora, qual é a circunstância que esse adjunto adverbial está dando? Nesse caso aí, é de lugar, né? Viajou para esse lugar. Então, atribui a circunstância, a condição de lugar. Segundo, ontem o menino atropelou o cachorro com a bicicleta. Cadê o verbo atropelar? Quem atropelou? O menino. O menino, portanto, é o sujeito. Agora o verbo. Nesse caso, se eu digo o menino atropelou, ficou faltando alguma coisa, né? Por quê? Porque quem atropela, atropela algo ou alguém. Então, esse verbo, a gente já estudou isso, é um verbo transitivo direto. Agora, se ele é um verbo transitivo direto, a gente tem que achar o objeto direto dele aí, né? Quem atropela, atropela algo. Que algo é esse? O cachorro. Objeto direto, não tem preposição. Agora, eu já descobri os complementos do meu verbo. O verbo não precisa de mais nada. O que seria esse com a bicicleta e o ontem? Eles são acessórios. Se eu disser só, o menino atropelou o cachorro, não faz sentido? A frase não existe? Existe.
O que então o ontem e com a bicicleta estão fazendo? Estão trazendo, atribuindo circunstâncias. No caso do ontem, que a gente já descobre então que é um adjunto adverbial, a circunstância é de tempo. Ontem, naquele tempo, o menino atropelou o cachorro. E com a bicicleta, também é um adjunto adverbial, e a gente vai dizer que ele é um adjunto adverbial de instrumento, porque foi com a bicicleta que ele atropelou o cachorro. Agora, talvez Fernando empreste o livro ao seu amigo. Achei o verbo emprestar. Quem empreste? Fernando. Fernando é o sujeito. Agora o meu verbo. Nesse caso aqui, esse verbo, ele precisou de 2 complementos. Por quê? Porque neste caso, quem emprestou alguma coisa a alguém. Se precisa de 2 complementos, ele vai ser verbo transitivo direto e indireto, porque ele precisa de um complemento direto e de um complemento indireto. Ok. Ele é um VTDI, né? Verbo transitivo direto e indireto. Cadê o objeto direto dele? Quem empresta, empresta algo. Cadê o algo? O livro, objeto direto. A alguém. Cadê o alguém? Ao seu amigo. E o que é o talvez, então? O talvez está ligado a que termo aqui dessa frase? Talvez Fernando ou talvez empreste o livro? Talvez empreste. Então, está ligado a um verbo adjunto adverbial, né? Ele poderia estar ligado a um verbo, a um adjetivo ou a outro advérbio. Eu vou sempre repetir isso porque eu quero que vocês saiam daqui sabendo que não é só ao verbo que o adjunto adverbial está ligado. Então, aqui eu defino que nessas 3 orações o adjunto adverbial se refere ao verbo, mas não desempenha a função de complemento verbal. O adjunto é um termo acessório, ou seja, não é essencial para o significado do verbo. O que era essencial para o significado do verbo aqui? Os objetos dele, né? Eles eram necessários para esse verbo. Agora, o adjunto adverbial não, termo acessório. A sua apostila, ela vai dizer lá na página 376 isso, tá? É importante para você ir localizando onde estão essas informações que eu estou aprofundando aqui, tá? Olha, o adjunto adverbial é, pois, um termo acessório que se relaciona ao verbo não para completar seu sentido, não é complemento verbal, mas para ampliar o sentido da oração, esclarecendo outras circunstâncias da ação verbal. E agora a gente vai ver quais são as circunstâncias, então, dos adjuntos adverbiais. Lembra que quando a gente começou a trabalhar esses termos, eu falava, aqui ele está dando informação de tempo, informação de intensidade, depois eu falei instrumento, né? É isso que a gente vai ver agora, que circunstâncias são essas. Assunto, vamos lá. Conversamos sobre o campeonato a noite toda. Então, aqui eu tenho o sobre o campeonato, é o assunto, eu posso retirar da frase, veja, conversamos a noite toda, eu poderia dizer só conversamos, né? Vamos lá, se eu tiro o sobre o campeonato, que é a parte que está em negrito aí, a frase existe, então ele é acessório. Sobre o campeonato está ligado a quê? Ao verbo conversar, então ele é um adjunto adverbial, né? Está ligado ao verbo. Aqui, qual é a informação, a circunstância que ele traz? É o assunto sobre o qual eles conversaram. Então, circunstância de assunto. Como é que você ia classificar se aparecesse lá no seu exercício? Conversamos sobre o campeonato a noite toda e o sobre o campeonato estivesse em negrito. Você ia dizer que ele é um adjunto adverbial de assunto. Olha, eu criei uma outra frase aqui. Falamos sobre política. Então, sobre política é o adjunto adverbial e a circunstância é assunto. Causa. Participou do campeonato por puro talento. Então, a causa dele ter participado desse campeonato foi porque ele tinha muito talento. Eu poderia dizer só participou do campeonato. Então, por puro talento também é acessório e também está ligado a um verbo. Eu criei aqui uma frase, olha, com o frio o lago congelou. Ou seja, por causa do frio o lago acabou congelando. Depois, companhia. Veja, fui aos jogos com os colegas da turma, na companhia desses colegas. Por que isso aqui é acessório? Porque se eu digo fui aos jogos, a frase já existiria, né? Eu criei aqui, olha, Joana saiu com o seu namorado. Então, também é um adjunto adverbial e a circunstância é de companhia. Dúvida. Talvez o início do jogo atrase. Olha, talvez é acessório e está ligado também a um verbo. Olha o que eu criei aqui. Dúvida. Provavelmente ele falou a verdade. Outro tipo de adjunto adverbial com a circunstância de dúvida. Finalidade. Finalidade é o para que alguma coisa está sendo feita, né? Olha, divulgou a tabela para a conferência, ou seja, para que as pessoas pudessem conferir.
Olha a frase que eu coloquei: Lucas estudou para o exame. Então, a finalidade do estudo dele era para que ele fizesse aquele exame. Olha como o para exame está ligado aí a um verbo. Percebe que a sua apostila está sempre chamando atenção para os adjuntos adverbiais quando eles estão ligados aos verbos, né? Porque ela tem sempre trabalhado os conceitos dos verbos com vocês, né? Não é à toa que a gente está falando tanto de transitividade do verbo, predicado verbal, enfim. Mas não esquece, não é só ligado a verbo, também se liga a adjetivo ou a outro advérbio. Depois, instrumento. Olha, consertou a rede com pedaços de barbante. Então, o instrumento que ele usou para consertar a rede foi o pedaço de barbante. Olha o meu. O artista cria seus desenhos a lápis. Então, o instrumento que ele usa para desenhar são os lápis. Agora, intensidade. Os jogadores gritavam muito na arquibancada. A gente viu vários exemplos, né, com um adjunto adverbial de intensidade. Olha o que eu criei. O apresentador falava bastante, que é a mesma ideia do muito, né? Depois, lugar. Os jogadores permanecem no vestiário. Eu coloquei nasci no Rio de Janeiro. Tá vendo como aqui é um acessório? Eu poderia falar só nasci. E a frase faria sentido, né? No Rio de Janeiro é um termo acessório e é um termo ligado ao verbo, adjunto adverbial. Depois, meio. O meio é o meio pelo qual alguma coisa aconteceu, tá? O meio que foi usado para que alguma coisa acontecesse. Olha aqui, as torcidas organizadas viajaram de ônibus monitorados. Olha a minha, vou de táxi. Então, é o meio de transporte que eu estou usando, o meio pelo qual eu vou chegar a tal lugar. Modo. O modo é a mesma coisa que maneira, tá? Como alguma coisa é feita ou acontece. Olha, a arquibancada enchia lentamente. Então, o modo, a maneira como a arquibancada enchia era essa, bem devagar. Eu coloquei esperamos tranquilamente a encomenda. Então, a maneira como nós esperamos. Depois, negação, bem óbvio, né? Da ideia de negação. Eu não gostei do resultado do jogo e eu coloquei não aceitarei a proposta. Tá vendo como ele é acessório? Eu posso dizer aceitarei a proposta. Viu que eu sempre digo que não é que ele não seja importante, né? Tá vendo que muda o sentido da frase, né? Mas é acessório. Olha, aceitarei a proposta, a frase existe. O que esse não traz? Eu descobri que ele é acessório porque eu posso tirar, mas ele traz a ideia de negação e tá ligado ao verbo. Não aceitarei. Aceitarei é verbo. E por último, tempo. O jogo estava emocionante ontem. Então, ontem é o tempo em que aquela coisa aconteceu, né? Em que o jogo estava emocionante. Eu coloquei Larissa e Eduardo se casarão em dezembro. Em dezembro é o tempo em que esse casamento vai acontecer. Bom, aí a gente vai continuar vendo que a sua apostila está trabalhando, né? A sua apostila também vai trazer uma charge, né, para construir o conceito, e nessa charge tem dois jogadores aí, eles estão em campo, né, correndo atrás da bola, mas tem um meio que falando para o outro, assim, cochichando, ele diz, ei, você deveria cair agora, lembra? O que isso quer dizer? Olha o título dessa charge, jogada ensaiada. Tá vendo como aqui o sentido é ampliado por cada um dos elementos dessa charge? Se eu tivesse só os dois personagens correndo atrás da bola, poderia imaginar que são dois personagens, duas pessoas competindo, que não se conhecem, cada um podia imaginar uma coisa, né? Quando ele fala, ei, você deveria cair agora, lembra? Aqui eu já começo a desconfiar que eles armaram alguma coisa. E olha lá em cima, jogada ensaiada. O jogada ensaiada ainda faz uma brincadeira com alguma coisa que é própria do futebol, né? Porque no mundo do futebol você acaba praticando muito. Então, a gente vai bater a falta de tal maneira. O grupo já, na sua equipe, já ensaia como aquela jogada acontecerá. Só que aqui esse ensaio foi longe demais, né? Já tá mostrando que o jogo, eles não estão se comportando direito como deveria ser. As coisas estão sendo armadas, né? Bom, e aí a imagem diz, a charge é um texto que se vale da linguagem mista, verbal e não verbal. Lembra que eu falei que lá naquela primeira, linguagem híbrida, né, mista, tem linguagem verbal e não verbal, para produzir sentido. Pode-se dizer que nessa charge, e vamos lá, a imagem sozinha transmite a mensagem central da charge? Só a imagem? A imagem e o título são suficientes para compreender a crítica do texto? O balão da fala é indispensável para a compreensão da crítica da charge? O balão da fala sem a imagem já definiria o contexto da charge? E aí? Aqui a gente vai marcar, isso aí tá lá na sua página 375 da apostila, tá? A gente vai marcar a letra C. Por quê? Porque o balão é indispensável para a gente compreender a crítica da charge. Se não tivesse esse balão deles dois conversando, né, do rapaz falando pro outro, ninguém ia desconfiar que eles armaram aquilo ali. Mesmo estando escrito jogada ensaiada, a gente não ia chegar a essa conclusão.
Depois a apostila continua. A palavra agora, que ele fala lá, né? Ei, você deveria cair agora, lembra? A palavra agora faz na charge uma referência a lugar, modo, tempo ou intensidade. A gente já falou sobre isso, né? Ao tempo, agora. O tempo em que ele deveria cair. Você não deveria cair nesse momento, agora. Esse é o tempo. Depois ela pede para você observar o título e a imagem. Depois explicar qual é a importância da palavra agora nessa fala. Então, qual é a importância que esse agora tem ali? Eu já até coloquei a resposta aqui para você. A palavra agora é importante, pois confirma que a jogada foi previamente ensaiada, como diz o título, e que os jogadores mais atuam como atores do que como profissionais do esporte, né? Dá para ver que foi tudo ensaiado antes. Essa continuação também está na página 376. Vamos continuar. O verbo, a apostila dizendo, o verbo é a palavra central na oração, ele situa a ação no tempo e relaciona o sujeito e o objeto, configurando a estrutura de um enunciado. Ele pede para você olhar essa frase. O jogador driblou o adversário. Sabemos que a ação ocorreu no passado, driblou, e que foi realizada por um sujeito singular, o jogador. Então eu tenho o jogador driblou. Mas se o jogador driblou alguém, a ação é transitiva. A gente já falou muito sobre isso, né? Significando que um objeto foi envolvido por essa ação. Quem dribla, dribla alguém. Nesse caso aqui, o adversário foi driblado pelo jogador. Então, o adversário é o objeto desse verbo. Eu tenho aqui, então, um sujeito, o jogador, eu tenho um verbo, que é driblar, e eu tenho um objeto direto. A apostila aqui embaixo, né, tá até marcadinho, ela chama de complemento, mas a gente já sabe que o complemento é objeto direto ou objeto indireto. Nesse caso, um objeto direto, porque não tem preposição. Na segunda coluna eu tenho aqui, nem todo verbo necessita de complemento. A gente já sabe disso. Como é que é o nome desse verbo? Verbo intransitivo. Considere a oração a seguir. O jogador caiu naquele instante. Aqui, a apostila vai explicar com as palavras dela, mas vamos lá. O jogador caiu. Essa frase já tem sentido completo? Sim, eu não preciso de mais nenhuma informação. O que o naquele instante está trazendo para essa frase? Uma circunstância. De quê? De tempo. Eu poderia falar só o jogador caiu. É diferente daquela primeira frase, quando eu digo o jogador driblou, porque o adversário ali é um complemento desse verbo. Agora, naquele instante, não é um complemento do cair. Ele é uma informação a mais acessória que traz uma circunstância de tempo. Ele é acessório, ele está ligado ao verbo, ele é, portanto, um adjunto adverbial. E nesse caso, como é que você classificaria? Adjunto adverbial de tempo. Depois, aqui no segundo parágrafo, já no finalzinho, ele diz: observe que a expressão naquele instante é móvel nessa oração, né? Ela está atrelada ao verbo, mas poderia aparecer no início, no meio ou no fim da oração. Observe também que, se alterada a posição, é costume utilizar vírgulas para isolar esse tipo de informação. Aqui, ele vai pedir para você comparar. Olha lá. Naquele instante, o jogador caiu. O jogador naquele instante caiu e o jogador caiu naquele instante. Isso também é uma característica dos adjuntos adverbiais, né? Como o termo é acessório, ele pode mudar de posição na frase. Mas cuidado que não é só o adjunto adverbial que muda de posição na frase, tudo bem? Eu posso mudar outros termos que não são adjuntos adverbiais. Por isso que é importante você fazer todos os testes, ver se é acessório, ver se está ligado a adjetivo, a verbo ou a outro advérbio, e aí você vê se ele é móvel. Acho que passando nesses 3 testes não tem erro. Esse termo vai ser um adjunto adverbial. E aqui, a apostila ainda vai, lá na página 376, ela vai dizer ainda que é acessório que a gente pode tirar. Eu poderia falar só o jogador caiu, né? Descobri que é acessório e vi que está ligado a um verbo. Eu coloco aqui algumas possibilidades de mudança dos adjuntos adverbiais. Veja bem, se eu falo Marta feriu-se, a frase já faz sentido. Então, eu tenho aqui 2 adjuntos adverbiais. Primeiro, o violentamente, que é o modo como ela se feriu, adjunto adverbial de modo. E depois eu tenho com uma tesoura, que é um adjunto adverbial de instrumento, que é um instrumento que ela usou para se ferir. Aqui eu tenho 2, tá vendo? 2 termos acessórios, 2 termos ligados ao verbo e 2 termos móveis. Por que móveis? Olha essa frase. Mudei o violentamente de lugar. Violentamente, Marta feriu-se com uma tesoura. Mas só o violentamente é móvel? Não. Eu posso dizer, com uma tesoura, Marta feriu-se violentamente.
E aqui eu tô mudando todo mundo de novo. Com uma tesoura, violentamente, Marta feriu-se. Violentamente, com uma tesoura, Marta feriu-se. Esse é um termo móvel, e aí a gente explorou bem todas as vezes, em todas as possibilidades de movimentação aí. E sempre fez sentido, né, a frase. Agora a gente vai praticar isso. Ele diz, considere a ilustração ao lado. Então aqui tem uma ilustração que é um alienígena, né? Ele tá chegando num lugar que parece um estádio de futebol. Ele tá capturando, tá abduzindo uma bola. E aí ele diz, primeiro tem um título, de 4 em 4 anos o mundo para. E aí esse alienígena diz, agora vamos descobrir que estranha magia é essa. Quer saber o que é que faz o mundo parar de 4 em 4 anos, né? Por que esse pessoal gosta tanto disso? Ele tá levando a bola. E aí a apostila pergunta, você diria que o texto se aproxima mais do conceito de charge ou de cartoon? E por quê? O texto está mais próximo de uma charge, já que ele não trata apenas do tema futebol genericamente, né, de uma forma geral, mas de um evento que ocorre de 4 em 4 anos, a Copa do Mundo, e tem o poder de parar o mundo, né? Então ele vai trabalhar dois conceitos aí, a ideia desse evento e de como esse evento afeta a vida das pessoas. Letra B. Trata-se de uma crítica positiva ou negativa? E aí vai pedir para você explicar. Aqui a resposta seria pessoal, né? Você pode enxergar de duas maneiras. Se o extraterrestre deseja descobrir a magia, pode-se pressupor um tesouro, um talento, algo positivo. Então você pode achar que é positivo por isso. Mas se a ideia de que o mundo para traz essa ideia de que, para, não faz mais nada, né? Olha como eu coloquei aqui. Se a ideia de que o mundo para, como se nada mais importante existisse, pode sugerir uma passividade inconveniente, ou seja, todo mundo para, ninguém faz mais nada, o mundo deixa de girar, as pessoas deixam de produzir, né? Deixam de se importar com coisas mais importantes, enfim. Então você pode ter duas visões aí. Essa resposta é pessoal. E a letra C diz, tanto no título quanto no balão de fala da personagem há adjuntos adverbiais. Identifique-os e classifique-os. Então tem lá no título, de 4 em 4 anos o mundo para, e tem no balãozinho, agora vamos descobrir que estranha magia é essa. Cadê? Bom, aqui a gente tem adjunto adverbial de tempo nos dois casos. Lá em cima, de 4 em 4 anos, porque eu poderia falar só o mundo para. De 4 em 4 anos é um acessório. E que informação, que circunstância esse acessório está trazendo? De tempo. E depois, agora vamos descobrir que estranha magia é essa. O agora é totalmente acessório, está ligado também ao verbo, né? Vamos descobrir agora. E ele dá uma circunstância de tempo. Vamos agora para número 11. Amplie as frases apresentadas, inserindo os adjuntos adverbiais solicitados entre parênteses. Aqui não existe uma resposta única, né? Eu vou dar uma possibilidade aqui, mas você tem que entender que tem que ter a mesma ideia. Quando for tempo, né? Quando for causa, modo. Você não precisa colocar exatamente igual a minha. A primeira frase é: a Copa reúne vários países do mundo. Tá vendo como essa frase é completa? Ela já fez sentido assim? Mas ele tá pedindo para você colocar um adjunto adverbial, ou seja, tá pedindo para você colocar um acessório. E ele mesmo diz entre parênteses que ele quer um acessório de tempo. Então aqui eu coloquei: a Copa reúne esse ano vários países do mundo. Tá vendo como eu coloquei um adjunto adverbial de tempo aí? Letra B. Em 1942 não houve Copa e ele quer a causa, né? Eu coloquei: devido à Segunda Guerra Mundial, em 1942 não houve Copa. Então eu dei a causa de não haver essa Copa em 1942. Letra C. O Brasil participou de todas as edições da Copa. Ele quer o modo, a maneira, né, como ele participou. Eu coloquei aqui: o Brasil participou alegremente de todas as edições da Copa. Letra D. Eu sempre assisto aos jogos da Copa. Ele quer companhia. Veja bem, aqui a frase já teve sentido completo sozinha, ela já tem sujeito, ela já tem um verbo. Esse verbo, nesse caso aqui, é um verbo transitivo indireto, né? Porque quem assistiu a alguma coisa, aos jogos da Copa. Ele é um VTI, né? Verbo transitivo indireto. E o objeto dele, aos jogos da Copa, é o objeto indireto. Pronto, teve todos os seus complementos, a frase está completa. Mas o exercício pede para a gente adicionar um termo acessório. Ou seja, a gente vai colocar um adjunto aí. Esse adjunto tem que ser, nesse caso aqui, um adjunto adverbial. E ele quer um de companhia. Eu coloquei: eu sempre assisto aos jogos da Copa com a minha família. Tá vendo? Eu coloquei um termo inteiro, uma expressão que está ligada ao verbo eu assisto, né? Com alguém. Então, o com a minha família está ligado ao verbo.
é termo acessório, está ligado a um verbo, ele é móvel, eu posso trocar aí, eu posso colocar com a minha família, eu assisto os jogos da Copa. Então passou nos 3 testes, adjunto adverbial. E ele é de companhia porque mostra com quem aquela ação aconteceu. Letra E. A Copa Mundial de Futebol é muito importante para mim. Ele quer que eu coloque um adjunto adverbial de negação. Então eu coloquei a Copa Mundial de Futebol não é muito importante para mim. E agora, onde é que você vai praticar esses conteúdos? Eu tenho sempre falado sobre isso, né? Eu coloco às vezes aqui a imagem do YouTube para você ir direto lá, ou do Eleva para você ler a sua apostila e fazer os exercícios, mas aqui eu quis destacar bem o portal Força Máxima, porque é lá no portal que você vai ter acesso às aulas gravadas, ao material extra, lá que fica o link também para você assistir as aulas ao vivo e tirar todas as suas dúvidas. Então é isso, meus amigos. Eu espero que essa aula tenha te ajudado. Tomara que você consiga fazer todos os exercícios que a apostila propõe agora. Quero que você fique bem, que você, sempre que possível, fique em casa, fique com saúde. Tchau, tchau.